Tem fazenda que já sobreviveu a 3 secas seguidas, 2 anos de geada, enchente, 2 planos econômicos, vários anos seguidos em que o preço desaba, o preço sobe, resultado negativo. E mesmo assim, continuou de pé. Porém, muitas outras fazendas com essa mesma situação morreram nesse período e morreram paulatinamente, aos poucos, porque os sócios não conversavam. O silêncio entre os sócios matou o negócio familiar. Eu sou o Arthur Toledo, da Trato Consultoria, e se este é um problema que você passa na sua família, na sua fazenda, fique até o final desse vídeo, porque ele é para você. Frequentemente, no trabalho que a gente faz em gestão de fazendas e governança, famílias que são donas de fazendas, a gente percebe que existe ali alguns assuntos, alguns temas que são espinhosos, que são difíceis por conta do viés familiar. Então é muito difícil, em muitas situações, falar sobre algo que te incomoda, mas que você sabe que vai gerar conflito. Você sabe que vai dar problema. Então as pessoas evitam falar sobre certas coisas, como, número 1, remuneração, divisão de lucros, investimentos, onde que vai ser feito cada investimento, ainda mais quando você tem um patrimônio em comum com vários sócios, e que às vezes até tem pedaços que esse pedaço é meu, esse é daquele, esse é do outro irmão, e a gente trabalha juntos. E aí vai construir o silo na minha fazenda, vai construir um curral novo na outra fazenda, e o que é justo nessa hora, o que não é. E aí, para evitar essas discussões de que alguém ache que está sendo prejudicado, ou que o outro vai se sentir prejudicado, as pessoas simplesmente deixam de falar sobre isso, evitam. E aí o resultado é que tudo aquilo que as pessoas não falam, tudo aquilo que elas guardam dentro de si, aquilo fermenta, aquilo cresce e em algum momento vai explodir. Ou na hora da crise econômica, ou na hora da seca brava, ou na hora da transição da geração. E quando explode, e já era. O arco foi embora, o boi foi embora com a corda, a vaca foi pro brejo, porque aí já virou problemaço que não dá mais para resolver. E muitas coisas daria para ter sido resolvido se tivesse sido conversado. Dava para evitar um monte de coisa. Só que são conversas difíceis, são assuntos espinhosos, mas são justamente essas conversas difíceis que a gente não pode evitar. A gente tem que enfrentar. A conversa que você evita hoje vai virar o problema do inventário amanhã, da questão fundiária, do possível problema tributário que vai ser enfrentado, trabalhista, ambiental, dentre outros. A questão societária, trabalhar em família, o cargo que o filho de um tem, que o irmão tem, o marido, a esposa, o cunhado, o salário que eles recebem. Isso sempre, 100% das vezes que isso não é conversado e não é discutido, o resultado é alguém se sentindo em desconforto, se sentindo em desvantagem, com aquele sentimento de que estou sendo prejudicado. Outra pessoa está passando a perna em mim, está sendo beneficiado em detrimento dos meus direitos. Não é justo o que está acontecendo. Só que, por que isso está acontecendo? Porque ninguém conversou lá atrás e acharam melhor deixar isso para depois, ou melhor, nem pensar, vai deixando isso daí, isso é assunto, vai dar problema, deixa isso quieto. Isso me faz lembrar de alguns casos, de alguns clientes, mas um cliente específico que a gente atende, em que qual o motivo pelo qual esse pessoal contratou a gente? A gente avalia, né, o case do sucesso, né? Por que eles quiseram? Óbvio que tem a ver com o direcionamento de estratégia, de falar sobre qual é o melhor modelo de negócio que eles têm. Óbvio que tem a ver com as nuances da gestão de pessoa,
criar um organograma, salário, função. Óbvio que tem a ver isso no sentido da empresa, dos funcionários. Mas o motivo principal tem a ver com a família e os assuntos que precisavam ser enfrentados pela família, que dizem respeito a salário, remuneração, papéis, função, cargo, alçadas, e que a turma tinha dificuldade de lidar com isso, porque simplesmente eles evitavam. Até que se chegou a pontos em que estava insustentável a situação. Eles teriam, em algum momento, um problema jurídico, um problema trabalhista, por conta dos agregados, por conta do marido de uma, esposa do outro, por causa desse contexto familiar que estava na fazenda e que não tinha uma formalização. Eles estavam lá ajudando. Que é coisa mais comum do que uma família rural, do que a esposa que ajuda o marido nos afazeres da administração, do que o marido que ajuda a esposa a tocar a fazenda. Mas quem que é o dono disso daqui? Quem que é o sócio? Quem que é o responsável por tomar a decisão? Quem que paga o salário de quem aqui para dizer quem é funcionário e quem não é? Quando nesse caso eram um conjunto de 4 irmãos e a mãe ainda. E todo esse cenário de maridos, esposas. Então a turma foi evitando. Não vamos falar sobre isso. Só que em algum momento isso começou a gerar um desconforto, porque começou a haver reclamação de quem estava lá, reclamando para os seus diretamente ligados, no caso de sua esposa, seu marido, que são os sócios, né? Como é que é a minha situação aqui? Estou aqui há 2, 5 anos e não recebo nada, né? Como é que é? O que eu estou fazendo aqui? E aí, quando a gente entra e começa a perguntar, fala, mas qual foi o combinado lá atrás, quando esse pessoal veio para cá? Então, não teve combinado. O pessoal veio, foi ficando. Na verdade, quando veio, não era para vir para cá ajudar, era para fazer outra coisa. Mas foi ficando e ficou. Como é que faz agora? Né? Se não tinha combinado, se não era para ficar, mas tá aí. Agora precisamos enfrentar e resolver. Porque se a gente não resolver isso agora, isso vai virar um problema futuro. E esse foi o motivo principal pelo qual a gente foi contratado, para fazer a mediação, colocar todo mundo junto para conversar. Porém, não é só chamar todo mundo para conversar. É ter um método profissional baseado nas boas regras de governança corporativa, governança familiar, governança empresarial e gestão profissional. A partir do momento que você organiza a empresa, o viés família, o tema família, ele vai se adaptando às decisões da empresa e não o contrário. A gente não pode adaptar a empresa às decisões da família, porque aí você mata a empresa facilmente. Então, depois de algum tempo trabalhando com esse pessoal, hoje já com coisa bem mais organizada, eles têm um conselho montado, tem os que participam do conselho, a regra de decisão, a remuneração de cada um, as decisões estratégicas da empresa e as decisões financeiras e operacionais que passam pelo conselho, com boas regras em que todo mundo se sente representado. Recentemente a gente teve essa reunião com eles, já depois de algum tempo de trabalho, em que a gente pediu esse feedback de como é que eles estão se sentindo hoje, qual é o resultado que eles conseguem enxergar. E eles falam isso, olha, a gente avançou muito. Hoje tem um conselho, a gente tem regra, a gente tem salário, a gente tem clareza sobre funções, papéis. Então, óbvio que eles ainda têm problemas, mas todos os problemas hoje que eles têm em nível pessoal, familiar, eles são sanados pelas decisões do conselho administrativo da empresa. A empresa se reúne, só os sócios, e decide se tem que pagar mais para quem pediu aumento, se tem que fazer aquela estratégia que aquela pessoa está dizendo que é a melhor coisa para fazer lá na operação, e é diferente o que pensa o gerente, é diferente o que pensa o diretor da empresa, mas ele está dando uma sugestão. Então, tudo isso, esse ambiente de comunicação formal, eles têm hoje
ajuda eles a pensar em um monte de coisa que antes eles nem tinham tempo para pensar. Como, por exemplo, as questões jurídicas, as questões que envolvem os imóveis, no nome de quem que está, como é que ficou a questão, né, dos inventários, a regularização fundiária das fazendas. Tudo isso são coisas que essa turma nem tinha tempo de pensar nisso lá atrás, porque eles estavam quebrando o pau na operação, decidindo quem mandava, quem não mandava, quem tem que respeitar, quem não respeita, quem que está errado, quem que está certo. Isso a gente equalizou. Hoje não tem esse problema de hierarquia, não tem problema de falta de clareza de função. Todo mundo sabe quem tem que fazer o quê, quem reporta para quem cobra de quem e o que todo mundo veio fazer, como que recebe. Então a palavra é clareza. Clareza, organização. E hoje o negócio está bem redondo, deixando eles numa posição de case de sucesso. A gente conseguiu chegar num negócio que estava lá, parecia que não tinha saída, parecia que alguém ia pedir as contas, né? Pedir as contas, vou embora, não fico mais aqui, quero vender minha parte, quero sair da sociedade, e que não foi isso que aconteceu. A gente conseguiu reverter e hoje a turma está lá, bem, trabalhando, e com regularidade eles têm seus relatórios de operação e financeiro, mensalmente são passadas para a direção da empresa consolida e passa isso para os sócios, e quem está lá em cima tem 4 sócios, tem 2 que não participam da operação e sabem de tudo que está acontecendo na empresa através dessas boas práticas de governança. Então, de tudo que eu falei para você, você já entendeu o que é que você tem que fazer para consertar esse problema aí na sua família, na sua fazenda. Mas eu vou recapitular aqui para ficar bem claro em um passo a passo para você. Número 1, criar rituais de comunicação. A frequência de comunicação formal. Conversa formal. Não adianta conversar no almoço de domingo, depois de tomar uns guaraná, barriga cheia, e querer discutir alguma coisa. Não. É reunião formal da empresa. Tanto no nível da sociedade, que são os conselhos consultivos, conselhos administrativos, quanto no âmbito da direção da empresa, que faz reunião com os seus gerentes, e os gerentes que fazem reuniões com suas equipes semanalmente. Rituais de reunião formal e conversa, ainda que sejam conversas, às vezes, online. Tá? Essa turma mesmo tinha uma dificuldade de encontrar todo mundo no mesmo dia. Vamos fazer online. Segunda-feira, 8 horas da manhã, online todo mundo. Não importa onde você esteja, você abre seu celular e entra online. E funciona bem com eles. Número 2, estabeleça a formalização desses canais de comunicação por escrito. Crie a regra que explica o procedimento desses rituais de comunicação, a frequência, a duração, quem participa, quem tem direito a voto, qual é o peso do voto de cada um, qual é o critério de desempate. Isso é formal. Escrever um documento em que você coloca toda essa regra e todos os sócios assinam no final e arquiva isso, uma cópia para cada um, e todo mundo sabe o que foi combinado. E 3, vai ficar muito claro para vocês e entender que a família forte se constrói com diálogo. Família forte não é que sai na porrada todo dia para resolver as coisas, mas é aquela que se constrói com diálogo. Eu costumo dizer para os meus clientes que eu recomendo que eles briguem bastante. Eu espero que você brigue bastante com a sua família. Mas eu espero que essa briga seja no campo das ideias. A minha ideia contra a sua. A sua razão contra a minha razão. E vamos quebrar o pau para ver quem está certo, quem tem um bom argumento. E no final chegar no consenso e tomar uma decisão. O que não pode acontecer é ser uma briga no âmbito pessoal. É eu dizer que você está levando vantagem de mim, você está me prejudicando e eu estou levando a pior. Isso não pode acontecer. Porque aí você está minando a sua sociedade e a sua família. Então, para encerrar aqui, eu quero dizer que se você quer proteger o patrimônio da sua família, comece com as conversas difíceis. As mais difíceis. Aquela que fala,
aquela fazenda, aquela área, aquele terreno que não foi passado por nome ainda. O que está rolando lá? O que a gente tem que fazer? O que a gente precisa fazer para que aquilo seja regularizado? Sabe aquele negócio que, mas é ele que resolvia? Mano, ficou para ele resolver há 3 anos atrás e até hoje ele não resolveu, então eu não falo mais nada, porque se eu falar vai dar briga. Esse é o assunto que você tem que começar, a conversa difícil. O meu irmão, a minha mãe, o meu primo, o meu sobrinho, eu acho que ele tira dinheiro demais da fazenda. Ele ganha muito. Eu acho que tá errado isso daí. Você acha isso? Vamos tentar conversar? Vamos procurar ver o que é a boa prática de remuneração de alguém que está trabalhando na fazenda, a boa prática de remuneração dos sócios. Vamos discutir isso. Porque se a gente não discutir isso hoje, isso vai virar um problema no futuro. Na Trato, a gente ajuda famílias a evitar tragédias futuras que são totalmente evitáveis quando você traz a comunicação, a clareza em busca de encontrar pontos de sinergia em que todo mundo olha para o mesmo futuro e tem interesse em chegar nesse futuro juntos. É o sonho que se sonha junto. E se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, isso tenha te ajudado. Você se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. E eu espero você em um próximo vídeo aqui da Trato.